O que é mais importante? O que você pensa ou o que você faz? Na verdade, as duas coisas são importantes, mas uma parcela significativa da população não para pensar sobre isto. E muitas vezes as pessoas acham que é só o que você faz que efetivamente fará diferença na sua vida. Eu quero mostrar para você o poder que a emoção tem sobre a ação física do seu corpo, tá? Então nós começamos da seguinte maneira. Eu trabalho com um processo chamado biocoaching. Bio vem de vida, então o processo de biocoaching é um processo em que você faz uma regulação de vida do indivíduo. E eu acompanho muitos atletas de ponta inclusive, e uma das coisas que eu faço com os atletas é justamente impedi-los de usar fone de ouvido enquanto eles estão fazendo o seu treinamento. Professor Júlio, por que isso é importante? Porque a ação concentrada do seu pensamento no músculo que você está trabalhando chega a gerar um ganho significativo de cerca de 30%, não só de desempenho, mas assim de massa muscular também. E eu não sou o único a fazer isso. Os grandes treinadores, os personal trainings da vida, eles trabalham muito com o processo de ação concentrada do pensamento. Então usar o fone de ouvido faz você ficar se distraindo, faz você ficar pensando num monte de coisa e tal. Você tem que colocar a sua ação direto naquilo que você está fazendo. Um outro exemplo. Eu tive uma moça que chegou pra gente e ela queria fazer um processo de emagrecimento. Bom, muita gente procura isso, né? Às vezes por saúde, às vezes por estética, mas enfim. Essa moça já tinha passado por médicos, nutricionistas, e não um ou dois, mas vários. E ela fazia parte de um programa numa empresa que foi onde eu a conheci, Vigilantes do Peso, era o nome do programa. E eu resolvi colocar no projeto um gravador de voz, né, para acompanhar essa moça durante o seu dia. E me chamou muita atenção o fato de, durante o almoço, por exemplo, ela pegar lá um pedacinho de carne, um pedacinho de picanha, mas coisa pequena, estou falando assim de 50 gramas. E quando ela cortou a picanha e ela pôs a picanha na boca, ela disse baixinho, mas dava para escutar pela voz: "Nossa, isso é uma bomba calórica." Veja, pode não parecer tão importante nesse momento, mas a glândula que regula a emoção e a glândula que regula o sistema hormonal, que é a hipófise, elas estão muito próximas e existe conexão física entre elas. Então, por incrível que pareça, quando uma pessoa está comendo alguma coisa e ela diz para ela mesma: "Nossa, isso aqui vai explodir meu corpo", não é só a comida que ela está comendo que vai reagir no corpo. Pra vocês terem ideia, a maior parte do colesterol produzido no corpo não é extraída da alimentação, é produzida pelo seu corpo, lá no fígado. Então, quando uma pessoa está convencida de que um pé de alface vai gerar para ela uma situação em que ela vai engordar, bicho, se você olhar a reação fisiológica do corpo da pessoa, você vai ver que o corpo do cara explode num monte de coisas. Ele começa a ter resistência à insulina, ele começa a estocar glicose, ele começa a produzir colesterol. Então, o que você faz, o que você pensa, deve estar conectado. A gente não pode simplesmente achar que é só porque a pessoa não faz alguma coisa que ela não está conseguindo. Não, existe uma conexão com o pensamento muito forte, muito potente. Pois bem, uma reflexão aqui sobre como você come. Fizeram alguns estudos interessantes, talvez eu deixe aqui na descrição do canal o link dos estudos, que mostra que pessoas que pegam um pote de comida, por exemplo, que é mais alongado, e outras que pegam um pote mais largo, por mais que a quantidade de alimentos num e noutro sejam exatamente a mesma, a percepção do indivíduo que está comendo no prato mais largo é que ele está comendo mais. Portanto, se ele percebe que ele está comendo mais, a sensação de saciedade dele muda. Fizeram nesse estudo um teste com as pessoas, então punham lá um bolzinho desses de sopa na frente do cara e por baixo do prato um caninho que repunha a sopa do cara sem ele perceber. Então o cara estava ali comendo, e ele comendo, e ele comendo.
As pessoas que comeram a sopa nessa condição, algumas delas chegaram a comer 70% a mais do que ela comeria num dia a dia comum. Por quê? Porque a percepção dela, a forma de você entender que você está comendo alguma coisa é essencial, por exemplo, para você conseguir ter essa sensação de saciedade. Por isso a gente sempre fala para as pessoas que querem controlar peso, que você coloque várias coisas no prato e espalhe elas no prato. Você vai ver que a tua sensação de que você comeu um monte é enorme. Uma segunda questão, o tempo de alimentação é muito significativo. Os hormônios que fazem a regulação do seu intestino, a grelina, que faz a sensação de fome, e a leptina, que faz a sensação de saciedade, cada uma delas precisa em torno de 20 minutos até percorrer todo o seu sangue, até ir lá nos receptores do cérebro, depois vir até o receptor do estômago. Então, a alimentação é algo que a gente procura fazer sempre ao longo mais ou menos de 30 a 40 minutos. Só para vocês terem ideia, as pessoas que entram no processo de coaching de emagrecimento, inicialmente eu não corto nada da alimentação deles. Absolutamente nada. O que eu faço? Eu faço o cara comer a mesma coisa que ele come, só que num tempo maior. Então, se ele comia tudo em 5 minutos, agora eu vou fazer esse cara comer em meia hora, em 40 minutos. Você vai ver que em 40 minutos você não consegue comer a mesma quantidade que você come em 10 minutos. Isso influencia na dilatação do seu estômago, isso influencia muito na dilatação das microvilosidades do seu intestino. Quando você está hipopermeável, mais fechado, você absorve menos. Quando você está hiperpermeável, você absorve mais. Se você parar para pensar que o indivíduo que comeu rapidamente, em 10 minutos, se arrebentou de comer, pegou o intestino dele hiperpermeável, porque a fome faz isso, né? A grelina faz esse movimento. Com o passar do tempo, você percebe que você comeu a mesma coisa e engordou o dobro. O outro comeu a mesma coisa e emagreceu. Como é que isso é possível? Então, a percepção do quanto você come é tão importante quanto o quanto você come especificamente. Então, comece mudando a sua percepção. Pegue pratos que pareçam maiores, pegue pratos que pareçam menos profundos, né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu estava no seminário e lá a gente tinha uma xícara grandona, assim, que era feita de louça, e uma canequinha que era feita de ferro. E as duas cabiam exatamente a mesma quantidade de café. Só que o ferro ocupa menos espaço. Então eu olhava para a canecona e olhava para a canequinha e, por incrível que pareça, eu sempre pegava a caneca grande, porque achava a sensação que a gente tinha é que você estava tomando mais realmente ali. Então, percepção do quanto você come, percepção do quanto você bebe. Isso é importante, tá? Por falar em bebida, esse mesmo estudo que eu estou citando para vocês, os caras fizeram lá dois testes importantes, né? Um foi a pessoa comendo coxinha de galinha e eles deixavam o cara acumular os ossos. E no outro, conforme o cara ia comendo, eles iam tirando os ossos. Naqueles em que eles iam tirando os ossos, os caras comeram 35% a mais do que os outros, porque a percepção é que você não comeu tanto. A mesma coisa aconteceu com a bebida. O cara colocou lá uma latinha, né, de cerveja e deixou na mesa. Deixou a outra, deixou a terceira, deixou a quarta, a maior parte das pessoas parou na quarta latinha. Na mesa em que você ia tirando as latinhas, os caras beberam mais do que os outros que podiam ver a latinha, tá bom? Então fica aí essa questão da percepção como uma dica importante para o processo de controle de peso, para o processo de ação mental e para você entender que emocionalmente a nossa percepção é tão importante quanto aquilo que a gente faz. Show? Até a próxima!